No ar, Jornal do Dia, com Margot Ferreira. Boa tarde. O secretário de Planejamento apresentou a situação financeira do Estado hoje para a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. O gestor também explicou a realização dos saques no Fundo Previdenciário. Esse é um dos destaques dessa edição do Jornal do Dia, que vai mostrar também. Construtores do Rio Grande do Norte veem com preocupação o lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, antes da quitação das dívidas atuais do governo federal. A campanha Setembro Amarelo alerta para o alto número de suicídios no mundo, um mal que pode ser combatido com a prevenção. Greve dos servidores da UERN já dura mais de 100 dias, ainda sem acordo com o governo. E o ABC treina confiante e com foco para sair da lanterna da segundona. E a gente começa a edição desta quinta-feira, 10 de setembro, mostrando que a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida está prestes a ser lançada. Mas aqui no Rio Grande do Norte, os construtores estão preocupados com esse anúncio porque o governo federal ainda não quitou as atuais dívidas com as construtoras que atuam no programa. O débito ainda soma os 10 milhões somente no Rio Grande do Norte. Mesmo assim, já foi pior. Em junho passado, a dívida era de 32 milhões e começou a ser paga em um acordo feito pelo governo com as construtoras. A partir deste cronograma, que é medição mais 35 a 40 dias para as pequenas empresas e medição mais 60 a 70 dias para as empresas maiores, a partir de julho, o governo efetivamente passou a cumprir esse novo calendário, essa nova repactuação que, como eu digo, foi imposta às empresas. Mesmo assim, o acordo não foi o suficiente para evitar as perdas da indústria da construção civil. Aqui no estado, algumas empresas fecharam e o número de funcionários caiu de 4.500 em dezembro do ano passado para 2.100 em agosto desse ano. Algumas não terminaram seus empreendimentos. Houve um caso de 2 empreendimentos aqui em Natal que não foram terminados, que inclusive a Caixa está repactuando com novas empresas para terminar. E outras empresas tiveram que diminuir o ritmo das obras, o que resultou em perda de postos de trabalho. Nós podemos dizer que em abril nós tínhamos 4.500 funcionários no Minha Casa Minha Vida, 4.500 postos de trabalho, e hoje nós temos em torno de 2.200, ou seja, foi uma perda considerável. Além do atraso nos repasses, outro problema enfrentado pelas construtoras é o congelamento dos valores pagos pelo governo federal, que desde 2012 não sofrem reajuste. Se for considerada a diferença dos índices nesse período, os valores teriam que subir no mínimo 20%. Tem contratos Minha Casa Minha Vida sendo executados aqui em Natal, cujo orçamento foi de 2012, contratação em 2013 e elas estão sendo finalizadas em 2015. Essa é uma demanda grande das empresas que no momento eu acho que visam apenas terminar esses contratos, mas com certeza no futuro vão de alguma forma acionar judicialmente o governo federal atrás do seu justo reajuste devido. Diferente do que havia sido dito pela presidente Dilma Rousseff, a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida não deve ser lançada oficialmente nesta quinta-feira. É necessário que o orçamento de 2016 seja aprovado antes, o que pode acontecer até o final do ano. É importante também que o governo que vai propor o programa, o governo proponha aquilo que ele, governo, pode, que ele diga as condições que ele pode fazer, o prazo que ele vai pagar, as condições de pagamento, se vai ter reajustamento ou não. Para quê? Para que as empresas que, porventura, decidam entrar, elas saibam exatamente a regra do jogo. Que não seja megalômano. Proponha aquilo que ele, governo, realmente pode, nessa crise, realizar. Os postos de saúde da Rede Municipal de Natal continuam disponibilizando a vacina contra a paralisia infantil para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A campanha nacional de vacinação terminou, mas a Secretaria de Saúde ainda espera alcançar a meta de imunização aqui na capital, que é de cerca de 50 mil crianças. Até a última terça-feira, a cobertura era de 71,91% do público-alvo, o que equivale a 35 mil crianças imunizadas. Os pais podem procurar as unidades de saúde das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde.
Banhistas e turistas que frequentam as praias urbanas de Natal estão reclamando das condições do calçadão no trecho da Praia dos Artistas. De um lado, o cenário encantador, verdadeira imagem, essa é a Praia dos Artistas. Realmente, como você pode observar, tudo muito bonito. Agora não precisa ir muito distante para o cenário mudar completamente. Olha só a situação do calçadão aqui da Praia dos Artistas, gente. Totalmente esburacado. É uma vergonha. Mas é o cenário realmente feio aqui. Muito feio. Olha, nesse outro ponto a situação está bem mais complicada. Olha só o tamanho da cratera que se abriu aqui com a força do mar. O buraco está bem maior. Quem precisa caminhar por esse lado tem que desviar, correndo muitas vezes o risco de pessoas que passam em bicicletas aqui por essa faixa. Sobre o assunto, nossa equipe de reportagem conversou com o secretário de Obras de Natal, Tomás Neto. Segundo ele, já está sendo feito um trabalho de recuperação no calçadão da Praia dos Artistas, que deve durar em torno de 90 dias. Alguns outros pontos voltaram a surgir um afundamento proveniente dessas últimas marés, que tivemos maré de sigila relativamente altas. Aquela é a única faixa praial que nós não estamos protegendo ainda na cidade do Natal. Nós temos a areia preta já protegida, com obra de defesa costeira. Nós temos os espigões que foram construídos que protegeram, de certa forma, a faixa praial. O secretário disse ainda que nos próximos dias será feito um estudo para saber se há necessidade de um enrocamento nas praias da Zona Leste de Natal. Eu vou ter que consultar um especialista da área de obra de defesa costeira. Ele deverá vir a Natal como consultor nosso, nos apresentar uma solução. Em cima da solução, eu tenho que ter uma planilha orçamentária e um projeto para apresentar ao Ministério da Integração e propor uma parceria para a gente consiga executar essa obra de defesa costeira na Zona Leste de Natal e eliminar definitivamente essa possibilidade de perda. A cada nova maré alta tem um prejuízo na nossa urbanização. A Secretaria de Serviços Urbanos de Natal lançou um novo edital para a ocupação dos boxes do mercado Modelo das Rocas. A nova modalidade licitatória destinada à outorga do termo de permissão remunerada de uso dos boxes do mercado será pregão presencial. De acordo com a Censur, a mudança se deu para ampliar a concorrência e oferecer um maior grau de competitividade. O pregão presencial, exclusivamente para pessoas jurídicas, está marcado para o próximo dia 21. Com o novo edital, o chamamento público que havia sido publicado, cujo prazo terminaria nesta sexta-feira, fica revogado. Vale lembrar que muitos comerciantes que já trabalhavam no local antes da reforma questionam os critérios exigidos no edital anterior, como nós mostramos essa semana. O novo edital estará disponível aos interessados a partir da próxima semana, na sede da Secretaria de Obras e também no site da Prefeitura, que é, anote aí, o www.natal.rn.gov.br. Você sabia que o suicídio é a primeira causa de morte entre pessoas de 20 a 40 anos no Brasil, superando até mesmo os acidentes fatais de trânsito? Pois é. E por isso mesmo, médicos psiquiatras de Natal estão encabeçando a campanha do Setembro Amarelo para a prevenção dos suicídios. Veja na reportagem de Cláudia Mendes e Adilson Neri. Um mal silencioso, onde até falar sobre o assunto vira um tabu. Mas não falar ajuda a aumentar os números já alarmantes no mundo inteiro. Como falar de prevenção do suicídio? Que a gente sabe que falar de maneira irresponsável, de maneira alarmista, a gente só vai aumentar os índices de suicídio. Mas a gente deixar de falar, os índices continuam aumentando. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer daqui para frente é dar mais informação à população para que a própria população saiba o que fazer, identificar fatores de risco, identificar pessoas que podem ser ajudadas e a fim de que a gente consiga evitar novos casos. Só no Brasil, quase 12 mil pessoas tiraram a própria vida no ano de 2012. Números que podem ser maiores devido à subnotificação. É a segunda causa de mortes mais frequentes entre os jovens adultos de 20 a 40 anos. O suicídio leva mais vidas que os acidentes de trânsito e os homicídios no mundo. Para se ter uma ideia, a cada 45 segundos, uma pessoa comete suicídio e a cada 3 segundos, uma pessoa tenta. Os homens idosos estão na frente das estatísticas. Se matam 3 vezes mais que as mulheres, mas elas tentam 3 vezes mais do que eles. 90% dos suicídios têm ligação com transtornos mentais. A depressão é a maior causa delas. 15% dos depressivos tiram a própria vida. 22% estão ligados ao consumo de álcool e drogas ilícitas.
Tentando mudar essa realidade, médicos psiquiatras do Hospital Onofre Lopes encabeçaram a campanha do Setembro Amarelo, distribuindo panfletos e orientando as pessoas sobre como buscar ajuda. Mas como detectar que aquele amigo ou familiar que está passando por problemas e tem ideias suicidas? Pode parecer difícil, mas alguns sintomas são clássicos e já servem de alerta. Se a pessoa está com alteração de comportamento, está mais isolada, está mais irritada, e essa alteração de comportamento está atrapalhando o dia a dia dela no trabalho, na escola, em casa. Então, isso aí é um alerta. E, claro, frases de alerta como eu não valho para nada, eu queria desaparecer, era melhor que Deus me levasse. São frases até corriqueiras no dia a dia que a gente escuta de vizinho, de parente. Então, dá um pouquinho mais de atenção para essas frases, que mesmo que ele não esteja dizendo que quer se matar, às vezes essas frases que indicam um pensamento de morte já ajudam bastante a gente a identificar pessoas que estão sob um risco maior e intervir antes que seja tarde. O broche com a fita amarela significa que as pessoas estão alertas ao risco e já sabem como agir. Infelizmente, Geovânia não teve essas informações. Viu a mãe tirar a própria vida há cerca de 2 anos. A depressão foi o pano de fundo, mas os filhos não desconfiaram da intenção. Em nenhum momento ela disse para a família, pelo menos eu não fiquei sabendo, que pensava em se matar. Foi assim meio de repente, Sim. A senhora fica mais alerta depois disso? Com certeza. As ações preventivas não são exclusivas da população. O poder público também pode evitar o suicídio, dificultando principalmente o acesso a lugares públicos de risco iminente. Juntando as forças com melhor acesso aos serviços de saúde, capacitação de profissionais para lidar com o paciente de risco e o tratamento adequado, os números caem. Essa é a boa notícia. E se compara o número de suicídios ou de tentativas de um paciente, por exemplo, com um transtorno mental que não está se tratando. Você tem mais de 50% de melhora e de diminuição de tentativas e de número de suicídio com um tratamento adequado. Então, quanto mais a gente tenha acesso à saúde, quanto mais a gente tenha capacitação dos profissionais e orientação dos familiares, melhor vai ser o panorama do número de suicídios mundial, não só aqui no Brasil. E veja ainda hoje, o secretário explica a situação financeira do Estado na Assembleia Legislativa. E veja a seguir, servidores da UERN completam mais de 100 dias de paralisação. E ainda, o ABC treina confiante para enfrentar o CRB no próximo sábado e sair da zona de rebaixamento. E ainda nessa edição, uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o coordenador dos Juizados Especiais, Paulo Maia.